Olá a todos e todas e bem-vindos ao sexto episódio do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. O projeto de extensão Encontros Literários Moreira Campos disponibiliza quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify podcasts acerca de temas literários, culturais e das áreas conexas às humanidades. A intenção é proporcionar em formato digital acesso ao conhecimento produzido na universidade, dando continuidade às atividades de mais de 3 décadas do projeto. No sexto episódio do nosso podcast, conversaremos sobre a obra dos mais importantes intelectuais brasileiros do século passado, Raimundo Magalhães Júnior. Nascido em 1907 na cidade de Ubajara, interior do estado do Ceará, Raimundo Magalhães Júnior foi um biógrafo, jornalista e dramaturgo, membro da Academia Brasileira de Letras e exerceu ainda um papel relevante para a historiografia brasileira. Tendo atuado durante praticamente toda a sua vida na imprensa do Rio de Janeiro e também como correspondente, entre outras muitas atividades que desempenhou, Raimundo Magalhães Júnior ficou especialmente conhecido por suas biografias. Escreveu sobre diversas personalidades de nossa vida pública e de nossas letras, tais quais Rui Barbosa, José do Patrocínio, Cruz de Souza, José de Alencar, Arthur Azevedo, Augusto dos Anjos, entre outros. Todos frutos de um incansável e meticuloso trabalho de pesquisa, com enorme relevância para a investigação em fontes primárias. É dele também a magistral biografia sobre Machado de Assis, Vida e Obra, dividida em 4 volumes e que permanece como bibliografia básica nos estudos sobre o autor. Para falar sobre Raimundo Magalhães Júnior, sua trajetória e seus escritos, os Encontros Literários Moreira Campos convidaram João Muniz Júnior, mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, Campos de Assis, onde atualmente também cursa doutorado. João Muniz Júnior é ainda autor do livro Biografia e História em Raimundo Magalhães Júnior, publicado pela editora Cultura Acadêmica em 2017. Bom, primeiramente, gostaríamos que você fizesse um breve panorama da trajetória do Raimundo Magalhães Júnior, a sua época, a sua formação intelectual, seus trabalhos na imprensa, o perfil de sua escrita e de sua produção biográfica. Olá a todos e a todas. Para começarmos, eu gostaria de agradecer ao professor Júlio César o convite para participarmos do podcast Encontros Literários Moreira Campos e falarmos hoje sobre Raimundo Magalhães Júnior, um escritor cearense nascido na cidade de Ubajara em fevereiro de 1907. Ainda muito jovem, com 17 anos, no ano de 1924, ele migra para Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, para encontrar com o pai, que também era jornalista. Lá nessa cidade ele é acolhido por um tio, que era empresário, dono de jornal, e ele completa, os estudos no Liceu de Humanidades, encerra aí a vida escolar. Ele não segue nenhuma carreira acadêmica, ele para por aí em termos de escolarização. Era um leitor voraz, muito dedicado, inclusive em outras línguas, nas quais ele era autodidata. Sozinho ele aprende inglês, francês, italiano e se torna, inclusive, um tradutor reconhecido ao longo da carreira. Nos anos 30, mais especificamente no ano 1930, Raimundo Magalhães ele sai da cidade de Campo dos Goytacazes e vai para a capital do Rio, a cidade do Rio de Janeiro, num período bem conturbado, Anos 1930 é o ano do golpe de Getúlio Vargas, em que ele assume o poder. E se a gente for ver a trajetória do Raimundo Magalhães, ela já se inicia num cenário político muito conturbado no Brasil. 1924, que é o ano que ele sai da cidade natal para Campos dos Goytacazes, é um período de efervescência do movimento tenentista. E 1930 é o golpe de Vargas, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade em constante transformação urbana, é um atrativo para intelectuais, jornalistas, escritores, e é para esse foco de produção cultural, de efervescência cultural, que Raimundo Magalhães Júnior vai, ainda muito jovem, e tentar construir a sua carreira. Quando ele chega na cidade, ele já vai trabalhar no jornal à noite. E ele dizia que, inclusive, o jornalismo era a atividade principal da vida dele e que os livros eram apenas a sobremesa do sorvete dele, Ele fazia essa brincadeira dizendo que o principal ganha-pão dele era justamente a atividade jornalística. Não à toa, ele foi criador das revistas Carioca
e também da revista Vamos Ler. Ele foi diretor dessas duas revistas e também da Revista da Semana. Ele foi secretário de A Noite Ilustrada, ele foi colunista da revista Carioca, Folha Carioca, na revista Manchete, participou inclusive do grupo que fundou o Diário de Notícias. Ele também participou de periódicos com uma forte tendência de esquerda, como A Batalha e também A Esquerda, enquanto fazia narrativas para revista ilustrada. Então, se a gente for ver, tem uma carreira jornalística bem conceituada, produtiva e ampla. Já de 1941 a 44, ele não ficou no Brasil, ficou exilado nos Estados Unidos, após ser perseguido pelo regime Estado Novo, né, que era o regime ditatorial de Vargas. Na volta ao Brasil, ele não deixa de contribuir tanto com o jornalismo como também com o teatro. E mesmo fora do Brasil, ele ainda continua escrevendo peças teatrais. Só para a gente ter uma ideia, de 1933 a 1940, ele escreveu 12 peças de sucesso, que eram imediatamente encenadas, né? Então, jornalismo e carreira na dramaturgia, na escrita, né, de peças teatrais. Em 1950, começa uma virada na produção de Raimundo Magalhães Júnior, que é a escrita biográfica. Para a gente ter uma ideia, ele escreveu, né, ao longo da sua vida, cerca de 21 biografias. Entre os anos 50 e 60, a maior parte delas escritas nas décadas de 50 e 60, e algumas escritas nos anos 70. Então, dentre essas personalidades que ele biografou, a gente pode citar Arthur Azevedo, Dom Pedro II, José do Patrocínio, Teodoro da Fonseca, Rui Barbosa, Cruz e Souza, Álvaro de Azevedo, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, e uma das mais famosas, que é a de Machado de Assis, que ele escreve 4 biografias. Em termos de estilo que ele usa, né, nessas biografias, de metodologia, ele era identificado pela crítica literária como um escritor representante do gênero de biografia histórica. Qual que é a diferença da biografia histórica para a biografia romanceada, da qual ele era um grande, digamos, crítico? Raimundo Magalhães Júnior não gostava, não apreciava o gênero da biografia romanceada. A biografia romanceada é aquela biografia que não se preocupa tanto com a fonte, com os dados, com documentação. Ela segue, obviamente, uma documentação, mas ela tem um espaço muito grande para a imaginação do biógrafo. Já o Raimundo Magalhães, ele era visto como um ensaísta, como escritor de história, até mesmo por alguns como historiador. Então ele valorizava a documentação, ele valorizava a produção em vida, né, do biografado, da personagem que ele estava biografando, diários, fotos, documentação da família. Então ele buscava sempre a fonte para sustentar a narrativa que ele escrevia. Não à toa ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, eleito em 1956, ele foi eleito para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1960. Então a gente percebe que ele era valorizado, a escrita biográfica de Raimundo Magalhães Júnior era valorizada justamente por ter uma forte pegada historiográfica, né, por ser embasada e lastreada em fontes. Acho que isso que é o principal a se destacar da maneira e da metodologia da sua escrita biográfica. O Raimundo Magalhães Júnior é certamente um dos nossos intelectuais mais prolíficos, dos que mais produziram no Brasil. A sua produção é muito extensa e de uma importância bastante ímpar para a história e para a cultura brasileiras. Contudo, à parte alguns poucos livros que continuam em catálogo, como a biografia que ele escreveu sobre Machado de Assis, a produção do Raimundo Magalhães Júnior só pode ser encontrada atualmente em sebos e é referida de modo muito incipiente nos nossos estudos históricos, políticos e mesmo nos estudos literários. A quem você atribui o relativo esquecimento ao qual a sua obra foi relegada? Realmente, Raimundo Magalhães Júnior é um dos nossos intelectuais que mais produziram. Não é à toa que ele foi jornalista, tradutor, editor, poeta, contista, romancista, biógrafo, cronista e teatrólogo. Em cada um desses âmbitos de trabalho com as letras, ele produziu muito, né?
Agora, por que, apesar de tão produtivo, ele é tão pouco conhecido, referenciado, estudado? E por que será que a sua obra entrou, né, no esquecimento? Eu costumo dizer que Raimundo Magalhães é um ilustre desconhecido, porque ele, apesar de ter produzido horrores, né, ao longo da sua carreira, produziu muito, escreveu muito. Na minha pesquisa, eu me deparei, né, me dediquei com as biografias. E ainda assim há 3 delas, que é sobre José do Patrocínio, Rui Barbosa e Deodoro. Mas ele escreveu 21, só em termos de biografia, centenas de peças, né? Então, a pergunta que é uma pergunta que ela é mais no âmbito, que nós podemos ficar no âmbito hipotético do que no campo de um fato. Olha, foi por isso que a obra de Raimundo Magalhães entrou em ocaso e não existe reedições. Podemos, por exemplo, citar alguns pontos que talvez expliquem. Um deles seria que ele é um autor que teve uma carreira e em alguns momentos se ligou à esquerda. Ele foi vereador em 2 mandatos, né, pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, do qual ele também é um dos fundadores. Ele foi perseguido pelo governo de Vargas nos anos 40, justamente porque ele estava como censor dentro do Estado Novo e ele deixava passar alguns filmes, né, pela censura. Então ele fazia vista grossa, foi perseguido. Então ele teve essa marca, né, na carreira dele. Além disso, ele não foi um acadêmico, né? Ele não foi um acadêmico, então ele não construiu uma trajetória de pesquisa, de produção dentro da academia. Apesar de ser membro da Academia Brasileira de Letras, ele não fez parte do mundo universitário. Então talvez aí esteja uma das explicações, uma das possíveis explicações. Claro que isso não é determinante, porque nós tivemos outros escritores que nunca fizeram parte, né, de uma universidade e são reconhecidos. Se nós pegarmos, por exemplo, Machado de Assis, do qual Raimundo Magalhães Júnior construiu uma obra monumental, né, com 4 biografias dividindo as fases da vida do Machado de Assis, nós vemos que o Machado de Assis é um autor muito conhecido, né, no Brasil, muito festejado, muito celebrado, inclusive recentemente ganhou uma nova edição nos Estados Unidos, mas apesar disso, a pergunta que eu poderia fazer é: quantas pessoas de fato leram Machado de Assis? Percebe? Um autor super reconhecido, o maior escritor, né, considerado o maior escritor do Brasil, e nós temos mais pessoas que ouviram falar, que sabem quem é, do que pessoas que de fato leram. Agora imagina Raimundo Magalhães Júnior, um autor que fez um sucesso enorme nos anos 50, 60 e 70, mas que a partir dos anos 80 caiu no esquecimento e hoje se torna um ilustre desconhecido. Estou fazendo essa comparação justamente para mostrar e para tentar entender o porquê. Então também tem a questão editorial. Nós sabemos que em nosso país a produção de livros ela é extremamente precarizada no sentido de investimentos, seja estatais. Nós não temos uma cultura de leitura no Brasil, então isso acaba colocando livros antigos, vamos dizer assim, sempre num patamar de reedição atrás. Como a novidade é uma tentativa de você fazer as pessoas lerem, aqueles que já se consolidaram, que foram ficando para trás, acabam não ganhando novas reedições. Eu diria que Raimundo Magalhães Júnior é um autor a ser redescoberto. Nós precisamos revisitar Raimundo Magalhães Júnior, e justamente para fazer para fazer justiça à produção que ele teve e toda a carreira que ele dedicou ao campo das letras. Mas é difícil para a gente conseguir apontar um fato determinante que diga foi por isso que a carreira ou a produção dele caiu no esquecimento. Como você bem nota no seu trabalho, o Raimundo Magalhães Júnior, quando vai escrever sobre as vidas das figuras de importância, da política, de nossas letras, enfim,
ele realizava uma espécie de operação, como você diz, revisionista. É de se notar, por exemplo, o seu cuidado pela busca incessante por fontes primárias que colocam em xeque várias vezes interpretações antigamente errôneas, né? Às vezes já estabelecidas, inclusive, sobre a figura do biografado. Qual a importância desse tipo de pesquisa, tendo em vista a época em que o Magalhães Júnior escreveu e a pesquisa contemporânea, inclusive também em historiografia? Quais são as diferenças entre a produção do Magalhães Júnior e a produção da historiografia atual, né, tendo em vista a ideia de pesquisa em fontes primárias, etc.? Acredito que uma das características mais marcantes de Raimundo Magalhães Júnior seja justamente a sua faceta revisionista. Isso porque ele pesquisava muito, né, para escrever as suas biografias. Ele sempre acabava se deparando com dados de biografados que ele já tinha escrito a trajetória. Então ele acabava fazendo uma reedição para contemplar esses novos achados de pesquisa que ele tinha feito. Ele era um revisionista não só da produção alheia, mas principalmente da sua mesma. Ele era muito cuidadoso, muito criterioso com isso. E quando ele escreve, por exemplo, a biografia de Machado de Assis, ele vai apontar que, ao contrário do que muita gente tinha pensado, Machado de Assis ele não era alguém alheio ou neutro em relação à situação dos escravizados no Brasil. Pelo contrário, o Raimundo Magalhães Júnior vai tentar provar ao longo das biografias que ele escreve sobre Machado de Assis que este era, na verdade, um indivíduo que se preocupava muito com a causa dos escravos, inclusive tendo um bom relacionamento com José do Patrocínio, que era um líder abolicionista conhecido, né, pela sua combatividade, que não teria uma amizade com Machado caso ele fosse um sujeito neutro em relação ao tema e à situação dos escravos no Brasil. Quanto a esse tipo de pesquisa, essa busca por fontes primárias constante, posso dizer que Raimundo Magalhães Júnior ele é o inaugurador no Brasil do gênero biografia histórica. Até então era valorizada a biografia romanceada. E com ele veio um movimento muito forte de você, biógrafo, né, na época, se dedicar ao cuidado com as fontes, com a pesquisa, com o estudo da produção, seja do próprio biografado ou da documentação que está ao seu redor, né, em arquivos, acervos familiares, pessoais ou institucionais. E esse viés, essa vertente revisionista se junta então à vertente de busca de fontes. Eu acredito que uma coisa alimenta a outra. A capacidade e a vontade revisionista de Raimundo Magalhães se funde a essa vontade de basear sempre em fontes, porque como ele quer sempre provar que ele está certo ou que a versão dele sobre aquela vida daquela pessoa é a correta, é a mais aprofundada, é a mais pesquisada, então ele vai sempre atrás de novas fontes e isso alimenta, digamos, a sua faceta revisionista. Como nós poderíamos pensar a sua escrita e a história? Claro, ele é um biógrafo visto como historiador, ele próprio se recusava a entender-se assim, ele gostava de dizer que ele é um escritor de história e não um historiador, mas ele foi visto como ensaísta e historiador. Comparando com a questão historiográfica, a produção do historiador de fato, vamos dizer assim, poderíamos dizer que, apesar de ser um indivíduo preocupado com as fontes, revisionista, dedicado, né, a construir uma narrativa baseada em forte documentação, podemos dizer que ainda há um espaço muito grande para a imaginação e também um espaço muito grande para o posicionamento. Na biografia que ele escreve de Rui Barbosa, ele foi extremamente criticado porque ele vai contra todas as outras biografias que vinham elogiando, destacando o Rui Barbosa, e ele vai construir uma biografia extremamente contundente, né? Extremamente revisando mesmo todas as outras biografias escritas sobre Rui Barbosa. E o historiador, ele é um indivíduo que se preocupa com uma certa neutralidade. Claro que essa neutralidade ela é discutível,
né, sem sombra de dúvidas. É uma pretensa neutralidade, mas ainda assim existe essa preocupação, esse horizonte de expectativas, entende? Agora, já o Raimundo Magalhães, ele não se preocupa com isso. Se ele tem um posicionamento, ele não vai se preocupar com essa neutralidade, ele vai atacar o ponto de vista que ele entende, ele vai se posicionar sim, né? E de forma contundente e crítica, né, muitas vezes, e extremamente revisionista. Então acredito que esse seria uma diferença, uma nuance de diferença, um posicionamento claro dele, né, sem se preocupar em manter uma neutralidade, não se preocupa com isso, e também um espaço para a imaginação. Claro que ele é um autor muito dedicado às fontes, mas vai ter um espaço muito grande para a imaginação também. Então seriam essas nuances, mas nós vamos perceber que a produção biográfica do Raimundo Magalhães e o seu método de escrita baseado no cuidado com as fontes, no tratamento das fontes e, né, em escrever uma narrativa o mais próxima possível daquilo que aconteceu, se tem mais semelhanças com o trabalho do historiador do que diferenças, né, propriamente ditas. E nesse sentido é de se pensar também a atualidade e o interesse pelo gênero da biografia nos dias de hoje, inclusive. A que você atribui esse interesse pelos estudos biográficos? E também ainda, qual foi o papel de Magalhães Júnior na modernização desse gênero no nosso país? Olha, o gênero biográfico ele sempre foi, desde o seu surgimento na Grécia Antiga, ele sempre foi cultivado, né, em suas diferentes modalidades ao longo da história. Ele sempre foi muito cultivado e lido. As pessoas sempre se atraíram muito, né, se sentiram muito atraídas pelo gênero biográfico. Eu diria que talvez esse interesse pode ter um pouco do voyeurismo, né, o interesse pela vida do outro, também uma questão de contemplação. As pessoas leem, né, os gêneros biográficos para comparar a sua própria vida, a sua própria trajetória com a do outro, enfim. Mas qual o interesse hoje dos estudos, vou falar do campo da história, ou dos estudos de uma maneira geral, em relação ao gênero biográfico? É porque descobriu-se, ou percebeu-se, ou chegou-se à conclusão de que, embora terem um conteúdo, muitas vezes, da imaginação do biógrafo, né, da construção narrativa literária, ainda assim a biografia ela serve como fonte de análise para a época em que o biografado viveu e também a do biógrafo. É uma visão que se tem sobre o indivíduo do passado. Então, o interesse é justamente o interesse no âmbito acadêmico, porque você, a partir da análise de uma biografia, abre-se para o estudioso, para o pesquisador, uma gama enorme de possibilidades de análise. A gente pode analisar não só o período que viveu o biografado, mas também o biógrafo, entender as relações que existem, os olhares que são direcionados para o passado. Então, seja o historiador, seja alguém do campo da literatura, o campo que se abre de pesquisa, de estudos biográficos, ele é inimaginável. E nos últimos anos, esse papel, né, do estudioso, do pesquisador, ele vai ganhando destaque. Olha, Raimundo Magalhães Júnior, ele é responsável, como eu já disse anteriormente, por uma renovação do gênero biográfico no Brasil, justamente por trazer elementos da análise historiográfica e da metodologia histórica para a sua composição biográfica. O Alberto Dines, um jornalista, professor universitário, um biógrafo também, criador do Observatório de Imprensa, falecido recentemente em 2018, ele vai dizer que Raimundo Magalhães Júnior é fundamental para a gente entender a produção biográfica no Brasil. E, inclusive, o Dines foi colega de trabalho do Raimundo Magalhães em alguns jornais durante os anos 60 e 70. Quando Magalhães ele escreve as suas biografias, ele contribui justamente nesse âmbito,
é uma renovação do gênero, coisa que estava passando no Brasil na época, e ele é um dos protagonistas desse processo. E juntando então o interesse, né, dos estudos biográficos que nós temos sobre estudos biográficos e a produção do Magalhães Júnior, a gente percebe que nos últimos anos, no campo da história, por exemplo, desenvolveu-se cada vez mais o interesse pelo indivíduo. Então a gente pode citar, entre outros fatores, a crise do marxismo, né? A crise dos paradigmas estruturalistas, que pensavam, né, que as estruturas que explicariam o mundo, e que o indivíduo deveria ocupar um espaço menor, e o indivíduo ele era arrastado, né, pela força da história. E nos últimos anos houve uma reviravolta, principalmente com a crise do marxismo e das explicações, né, estruturalistas. Então, nos últimos anos, a partir dos anos 90 em diante, renasceu o interesse pelo indivíduo. E com o renascimento do interesse do campo da história pelo indivíduo, as biografias elas se tornaram, digamos, objeto privilegiado desse olhar do historiador e do pesquisador, que antes tinha o indivíduo como alguém que tinha um papel secundário ou à margem, né, dos acontecimentos, toma agora o indivíduo como um foco. Não que o indivíduo seja responsável por todo o processo histórico, mas como um ator importante e partícipe desse processo histórico. E como as biografias elas se dedicam a contar sobre a trajetória de indivíduos, se tornou então um objeto muito apreciado pelos historiadores, apesar de ainda haver um certo preconceito no campo historiográfico. Aos poucos ele vai sendo rompido na medida em que cada vez mais a pesquisa histórica ela se dedica a entender a vida das pessoas, entender o processo histórico a partir, né, de um ponto de partida micro, que é o indivíduo. Em seu livro, você estuda as biografias do Magalhães Júnior sobre o Deodoro da Fonseca, o Rui Barbosa e José do Patrocínio, 3 figuras do período dos anos finais da monarquia brasileira e o início da República. É de se notar também que Magalhães Júnior se detém bastante em sua produção sobre outras figuras do mesmo período, Machado de Assis, Cruz de Souza, Arthur Azevedo, Augusto dos Anjos, João do Rio, por exemplo. Então eu gostaria, né, que você nos falasse sobre a eleição do seu objeto de pesquisa, bem como do panorama desses anos que o Magalhães Júnior desenha, né? Que panorama que ele nos dá desses anos, entre o final da monarquia e começo da República. Quais foram os elementos que ele nos trouxe e como ele biografava essas figuras? Para a minha pesquisa de mestrado, eu optei por analisar 3 biografias escritas por Raimundo Magalhães Júnior, que foram as biografias sobre Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa e José do Patrocínio. A razão de ter optado por essas 3 seria que esses 3 indivíduos, de alguma forma, se cruzaram e viveram ali no período final dos anos do século XIX e início do século XX. O meu interesse era entender justamente como que Raimundo Magalhães Júnior ele analisa, descreve, narra e desenha, né, o quadro social, histórico e cultural do final do século XIX e início do século XX, a transição aí da monarquia, né, para a República Brasileira. E esses 3 personagens, Deodoro, Rui Barbosa e José do Patrocínio, eles são atores sociais muito importantes nesse período. Aproveitando para falar sobre o panorama, né, das biografias que o Raimundo Magalhães Júnior escreve, e pegando o porquê que eu escrevi, né, sobre a minha pesquisa, por que ela versa sobre esses 3 indivíduos, o Raimundo Magalhães ele se interessa muito por esse período de transição, final do século XIX e início do século XX. A grande maior parte dos seus biografados estão com o auge da sua vida, por exemplo, justamente nesse período, final do século XIX e início do século XX. Ele, inclusive, é visto como um biógrafo de transição, né, desse período. Eu enxergo na sua produção biográfica essa transição, essa preocupação com personagens que viveram.
Uma das possibilidades de análise do Raimundo Magalhães, de olharmos para ele enquanto biógrafo, é justamente essa, que ele se preocupou com a construção do Brasil republicano. Como que esse Brasil aconteceu? E para entender como esse Brasil se desenvolveu, saiu, né, migrou de uma monarquia para uma república, ele elegeu figuras da época, entre estadistas, jornalistas, militares, enfim, escritores que pudessem retratar, servir como um microcosmo desse período em que ele se interessava tanto, que era essa transição. Então, como eu identifiquei um autor preocupado com essa transição da monarquia para a república, eu procurei escolher justamente 3 obras que fortemente tivessem uma pegada voltada para o âmbito desse processo de transição. O Deodoro da Fonseca é o indivíduo que vai liderar o movimento do 15 de novembro, que proclamou a República no Brasil. O Rui Barbosa foi ministro, né, da Fazenda nesse período, um importante jurista, revisor da Constituição, enfim, um sujeito que vai também ter uma importância política muito grande. E o José do Patrocínio, um líder abolicionista muito envolvido com a causa e que também transitou ali na política. E que em alguns momentos as trajetórias de Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa e José do Patrocínio se cruzaram nesse ambiente conturbado, né, de mudanças que nós tivemos no final do século XIX, começo do século XX. Quanto a como Raimundo Magalhães Júnior biografava essas figuras, ele se preocupava muito com o fundo histórico. Então, para isso, ele pesquisa o que aconteceu na época em jornais, revistas, em outros autores. Então, ele sempre está desenhando o fundo histórico. Todos os capítulos de todas as obras do Raimundo Magalhães, ele está sempre preocupado com o fundo histórico. Ele nunca vai narrar a vida da pessoa apenas pela vida da pessoa. Existe sempre um pano de fundo histórico muito evidente em todas as biografias que ele escreve. Claro que algumas, essa questão histórica, ela aparece mais, que é o caso de José do Patrocínio, a biografia do Rui Barbosa e do Deodoro da Fonseca, justamente porque esses indivíduos lidaram muito com a política da época, com a história que estava se desenrolando. Mas em todas as outras biografias, esse fundo histórico ele está presente. Então, essa é uma das coisas mais importantes. Junto disso estão as fontes, a preocupação em relacionar as fontes. Sempre que possível, ele está colocando, olha, numa carta que fulano escreveu, num livro dele, no diário, numa fotografia da família, porque no arquivo do parente. Então, essa é a maneira como ele escreve, né, sobre essas figuras. Sempre com uma preocupação histórica, com uma descrição, né, do período em que os seus personagens biografados viveram. É uma característica marcante. Claro que tem um espaço para criação, para narrativa, para literatura, né, para a imaginação do biógrafo, mas ele parte sempre do fundo histórico como maneira de lastrear, de dar credibilidade para aquilo que ele está narrando. E essa credibilidade ele vai buscar nas fontes. Então a preocupação com as fontes é a maneira como ele biografa esses indivíduos. E como lembrou João Muniz Júnior, o Raimundo Magalhães também produziu literatura ao longo de sua extensa carreira. Além de alguns livros de narrativas e de mais de uma dezena de peças teatrais, o Raimundo Magalhães Júnior também teve 3 de seus poemas colhidos pelo Manuel Bandeira para a antologia de poetas bissextos contemporâneos. Poeta bissexto é aquele poeta que faz poesias de vez em quando, esporadicamente, cuja segunda edição é de 1964. Um deles é uma pérola maravilhosa e se chama Autocrítica de Deus, e diz assim: depois de uma longa reflexão, positivamente acabrunhado, Deus resolveu fazer uma autocrítica. Considerou bem a sua obra, viu toda a ruindade do homem, as misérias sem remédio da terra, e uma lágrima imensa como um oceano rolou de sua pálpebra enorme no chão incomensurável do infinito. Senhor, disse um arcanjo, desejoso de consolá-lo, realmente a tua obra não prestou, mas pode tomá-la em tuas mãos, amassar e tornar a amassar, começando depois, tudo de novo. Mas Deus sacudiu as longas barbas,
com a mais divina tristeza e disse desanimadamente: Não adianta, não adianta, não adianta. Ide proclamai, urbe et orbe, que os erros de Deus não se repetem. E na biografia do Magalhães Júnior sobre o Rui Barbosa, que você estudou no seu livro, você nota um tom que você chama de iconoclasta na escrita biográfica desse livro, dessa biografia. É possível arriscar a hipótese de que o Magalhães Júnior adota perspectiva semelhante em outras de suas biografias, no sentido de desconstrução de mitos, digamos assim? Gostaria que você falasse sobre essa questão. A biografia que Raimundo Magalhães escreveu sobre Rui Barbosa, ela tem sim um perfil iconoclasta, ou seja, o destruidor de mitos, né? E foi extremamente combatida e justamente por isso ganhou uma repercussão tão grande que teve reedições e isso garantiu ao autor uma renda considerável, apesar de nosso mercado livreiro e editorial no Brasil sempre ser tão precarizado, né? Então, justamente as críticas contrárias à obra fomentaram a leitura e o interesse, né, das pessoas. Olha, ele não é um autor iconoclasta em relação às outras biografias que ele escreve. Tá? Ele parece que ele concentrou o foco, todo o estoque de iconoclastia dele em Rui Barbosa. Porém, como ele é um autor revisionista, como eu disse anteriormente, não só dos outros, mas também de si mesmo, então é muito comum você encontrar retificações do Raimundo Magalhães em relação a passagens da vida de personagens, inclusive retificações a respeito de biografias que ele próprio tinha escrito e que ele estava lançando novas edições. Então, o perfil revisionista dele vai sempre procurar identificar falseamentos intencionais ou não, né, inconsistências, dados incorretos, enfim. Ele é um autor muito preocupado com isso. Agora, nas outras biografias, o que eu posso dizer é que vou citar 2 exemplos para ilustrar essa questão desse revisionismo do Raimundo Magalhães. O Machado de Assis, por muito tempo, foi visto como, eu não gosto da palavra isentão, mas é uma palavra muito utilizada hoje para identificar pessoas que não se posicionam, que ficam em cima do muro, enfim. Então Machado sempre foi considerado essa figura que procurou manter uma neutralidade. Inclusive biógrafos do Machado não vão contestar esse fato. Já o Raimundo Magalhães, quando escreve as biografias do Machado de Assis, ele vai apontar justamente isso. Que o Machado de Assis ele era um indivíduo, sim, preocupado com o tema da escravidão no Brasil, e isso transparece tanto nas suas obras conhecidas como nas obras que ele escreveu sobre pseudônimos, em que ele criticava, em que ele apontava o drama da escravidão e todos os seus malefícios e as suas consequências desastrosas, desumanas, né, para o que estava acontecendo na época. Agora, é claro que o Machado ele vai ter, né, esse perfil visto como isento, um isentão, né, para usar esse termo que eu não aprecio, mas o Raimundo Magalhães ele vai provar o contrário. Vou citar um exemplo. O José do Patrocínio ele foi para Paris no final do século XIX para buscar apoio. E teve um jantar em que se esperava a figura do grande escritor francês Victor Hugo, da qual não foi possível ele comparecer, né, nesse evento, porque estava meio doente, e ele mandou um bilhete, né, para o José do Patrocínio, que ele dizia de maneira meio profética que até o fim do século a escravidão iria desaparecer do mundo. Esse bilhete foi trazido por José do Patrocínio com muito carinho, muito cuidado, porque ele representava, né, digamos, um apoio muito importante de uma figura da literatura muito conceituada, que era Victor Hugo, autor dos Miseráveis, né, por exemplo. E quando ele chega no Brasil, depois de um tempo, ele manda esse bilhete por meio de uma carta ao Machado de Assis. Então o Raimundo Magalhães Júnior vai questionar, será que um autor isentão, vamos dizer assim,
seria reconhecido por uma das figuras mais importantes do abolicionismo, que foi José do Patrocínio? Será que um autor que seria isento e despreocupado com a causa da escravidão seria homenageado com o bilhete escrito pelo próprio Victor Hugo e entregue a ele por meio de José do Patrocínio como um presente? Então ele vai falar, olha, José do Patrocínio jamais iria se aliar a um indivíduo que era isentão. Então o Raimundo Magalhães ele vai ressignificar essa questão do Machado de Assis. Tem outra passagem que ele vai, por exemplo, quando ele conta sobre a proclamação da República no Brasil, ele vai dizer que Deodoro da Fonseca, na biografia do Deodoro da Fonseca, ele vai dizer que Deodoro da Fonseca ele não proclamou a República. Ele foi para naquela passeata, naquela comitiva, mas ele voltou para casa e quem proclamou a República naquela noite foi José do Patrocínio, esse José do Patrocínio que falamos anteriormente, que vereador, na Câmara dos Vereadores, ele escreve uma ata em que ele proclama provisoriamente a República do Brasil. Então, em algumas passagens, o Raimundo Magalhães ele faz uma revisão, ele faz uma correção, mas o perfil iconoclasta ele reservou realmente para a biografia do Rui Barbosa. E por fim, João Muniz nos dá seu recado final sobre a vida e a obra de Raimundo Magalhães Júnior. Raimundo Magalhães Júnior é um autor muito pouco analisado pelo ambiente universitário, pelo mundo universitário. Isso é uma infelicidade, mas ao mesmo tempo se trata de um campo de pesquisa muito rico, seja para aqueles que querem analisar a sua produção dramatúrgica, para analisar a sua produção jornalística, para analisar a sua produção biográfica, por exemplo, que foi o caso da minha pesquisa. É um autor muito rico, muito preocupado com a revisão, então é um autor preocupado em garantir ao leitor que aquilo que ele estava lendo era fruto de uma pesquisa cuidadosa, minuciosa, cautelosa. É um autor muito prolífero, escreveu muito, conhecido pelo seu temperamento explosivo e que trabalhava demais, ele era conhecido por trabalhar demais. Inclusive tinha charges da época em que mostrava ele digitando, como ele era conhecido, digitando usando os 2 dedos indicadores. E segundo o próprio Dines, Alberto Dines, que eu citei anteriormente, que é um biógrafo brasileiro, amigo do Raimundo Magalhães, e que o Raimundo Magalhães ele metralhava a máquina de escrever. O Raimundo Magalhães ele costumava levantar-se praticamente de madrugada para ir até as redações de jornais em que ele trabalhava, e lá ele ficava um período da manhã, depois o período da tarde geralmente ele costumava ir para a Biblioteca Nacional, para o Arquivo Nacional, para a Biblioteca da Academia Brasileira de Letras, para o IHGB, Instituto Histórico Geográfico, enfim. Ele transitava pelos arquivos do Rio de Janeiro, para baixo e para cima, coletando informações, dados. Ele causava um espanto muito grande nas pessoas quando ele lançava, às vezes, 2, 3 livros de uma vez. Então eu falava, nossa, como isso é possível? Não é que ele lançou aqueles 3 livros de uma vez, eram frutos de pesquisa. Alguns ele estava pesquisando há 10 anos, por exemplo. E coincidia que ele concluía esses livros e a pesquisa saía, parecia que ele estava escrevendo muito. Na verdade, ele escrevia muito. Só que a pesquisa ela era acumulada ao longo de anos. E conforme ele pesquisava para escrever uma biografia ou uma peça teatral, enfim, ele ia acumulando informações que ele poderia usar futuramente. Então ele era um grande acumulador de informação. E por isso ele tinha uma gama muito variada de escritos de uma produção muito rica. Então, isso realmente é indiscutível. Ele trabalhava muito, muitas horas, dormia muito pouco. Ele costumava dizer que ele não precisava dormir muito, gostava de trabalhar. Realmente ele se sentia vivo enquanto estava pesquisando, enquanto ele estava revisando. Escrever para ele era resultado dessa pesquisa. Então, se tivéssemos que resumir Raimundo Magalhães em uma ou 2 palavras, poderíamos dizer que ele era um eterno revisionista e para revisar ele tinha que pesquisar. Então, um pesquisador revisionista. Ele tinha uma verdadeira paixão por revisar. Portanto,
não só as suas obras, mas a dos outros também. E com essa pesquisa constante, os livros eles eram consequência, né, desse constante ir e vir dos arquivos e também da sua atividade literária. Eu gostaria de finalizar dizendo, conclamando, né, os leitores, os ouvintes, a lerem Raimundo Magalhães, a procurar as suas obras, a ler com carinho as biografias que ele escreveu sobre Machado de Assis. E com isso ler também Machado de Assis. Ler as biografias que ele escreveu sobre Arthur Azevedo, Augusto dos Anjos, João do Rio, Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, enfim. Leiam as suas biografias, suas peças teatrais, redescubram esse autor tão preocupado com a pesquisa e não vamos deixar que toda essa volúpia, esse desejo de pesquisa que ele tinha, todo esse trabalho que ele construiu, fique no esquecimento e que ele realmente se confirme como ilustre desconhecido. E que, pelo contrário, cada vez mais possa ser objeto de atenção de leitores e também da academia. Porque, sem sombra de dúvidas, ele é um autor não só de grande produção, mas de grande valor narrativo, com uma obra leve, com uma narrativa muito leve, ou então do estilo jornalístico, apesar de juntar, o perfil historiográfico com muita pesquisa, muita fonte citada, uma preocupação com o fato histórico. A experiência jornalística de Raimundo Magalhães Júnior deu a ele uma escrita ágil. Então você pega uma obra dele que, apesar de ter uma preocupação com o fundo histórico, com a fonte, é uma obra de narrativa muito leve, muito ágil. Você lê em poucas horas ou poucos dias uma obra dele, uma biografia que ele escreveu, justamente porque ele consegue manter um equilíbrio muito grande, mas muito salutar entre a narrativa histórica e a narrativa literária, justamente pela agilidade da escrita jornalística, que foi, sem sombra de dúvidas, a sua grande contribuição e fez parte de toda a sua vida. Essa foi a 6ª edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades e Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, coordenação de Júlio César Bastoni e equipe técnica de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos. Acompanhe nossas atividades, se inscreva nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, bem como nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima!